Já chegou alguém na live? Se já tem alguém, já. Tinha que estar o YouTube também. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. Louvado e agradecido o Senhor Jesus, que reina e que vive para sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Já estão aí chegando a nossa live, mais uma live aqui. Nós estamos transmitindo ao vivo, exatamente aqui do templo, da sala, da casa de Deus, no Ministério Estrela da Manhã. Eu sou a apóstola Mara, aquela na qual o Senhor me confiou esse singelo ministério, Estrela da Manhã, mas que tem um grande poder e uma grande dimensão através da unção que Deus derramou e derrama neste ministério. Gostaria de convidar todos que já estão chegando aí para compartilhar a live, né? Que venha a ser uma live abençoada. De repente você precisa ouvir um direcionamento, precisa ouvir uma ministração, que de repente seu coração está aí contrito, né? De repente você está com algum problema para resolver, né? E de repente você não tem achado a solução, e Deus nos colocou aqui diretamente ligados através da live para poder tá aí trazendo, né, a solução do seu problema. De repente você não sabe como resolver, e de repente a palavra de Deus pode ser uma explosão, né, de uma estratégia vinda de Deus para que você possa aí resolver essa situação que você está passando nesse momento. Quero agradecer a todos os obreiros, pastores da rádio aqui do Ministério Estrela da Manhã. Quero também direcionar minha paz ao pessoal da Rádio Difusora da Paz, ao nosso presidente Valdo Gênio, presidente da Rádio Difusora da Paz e pastor, né, no qual nós fazemos a obra lá também todos os domingos, a partir das 13 horas até as 15 horas da tarde. Nós estamos ao vivo há mais de 3 anos lá, fazendo a obra do Senhor, fazendo o envio, fazendo discípulos e pregoando a palavra de Deus aonde o Senhor alcança através das ondas sonoras da rádio. Nós estamos sempre voltados, né, e buscando aptidão para poder fazer a obra do Senhor. O Senhor colocou em nossas mãos uma responsabilidade muito grande, que é bem estreito o caminho, muito estreito. É por isso que ele disse que a obra não é para todos, né? De repente você tem até uma vontade, de repente você tem até um sentimento, né, de fazer, de buscar, através de uma unção, né, que está sobre a sua vida, mas não é fácil. O Senhor diz que o reino dos céus é ganho a forças, né? E a palavra de hoje ela está direcionada exatamente ao chamado. Ao chamado. Foi a palavra que Deus me colocou no meu coração há uns 5 dias atrás. E eu estava estudando, né, e meditando sobre esta palavra. E de repente muitos não entendem o porquê de tanta desistência, né, de pessoas que começam e no meio do caminho elas param. Às vezes não aguentam carregar o peso da responsabilidade de um chamado, de um ministério.
E eu vou falar exatamente sobre isso, né? O ano se passou, as coisas velhas já se foram, e Jesus está preparando, ou preparou já novas coisas, novos planos aí para a nossa vida. De repente o ano passado foi um ano bem atribulado, né? Um ano difícil, mas eu tenho certeza que o Senhor cuidou de cada um de nós como deveria, né? Deus, Ele tem um cuidado especial com aqueles que se voltam para Ele. Deus, Ele tem uma responsabilidade de cuidar daqueles que foi escolhido por Ele. Às vezes não é exatamente o que a gente pensa, o que a gente deseja, mas é exatamente aquilo que Deus planejou. E por nós não estarmos diretamente envolvidos de alguma forma com o reino de Deus, a gente acaba perdendo um pouco por isso, né? A gente perde por isso. Porque quando você está ligado ao reino de Deus e às coisas do céu, quem fala diretamente com você é o próprio Deus. Quem direciona um caminho de vitória e um trajeto de exatidão é Ele. Então, às vezes por causa de uma dificuldade, às vezes por causa de um problema, às vezes por causa de um trauma, às vezes por causa de algo que você não solucionou, de repente isso pode vir a prejudicar esse relacionamento, né, direto com Deus. Existe uma distância, existe um vazio entre Deus e o homem. E é exatamente o que separa o homem de Deus são os erros, as transgressões, o pecado, as falhas humanas, né? E aí a gente não entende. Porque muitas das vezes as coisas não acontecem. Talvez você tenha desagradado a Deus, talvez você não esteja conectado, não esteja alinhado a Ele e não percebeu ainda. E aí as coisas não acontecem para você da maneira que você espera. Então a única solução é você se posicionar. A única solução é você se entregar. A única solução é você deixar coisas, pessoas, situações que te fazem ficar distante de Deus para que você se aproxime. Quanto mais nós santificamos, mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais a gente se separa para Deus, mais a gente se aproxima dEle. De repente você está próximo, muito próximo de Deus, a ponto de abraçá-lo, de tocá-lo. E aí algo acontece, te decepciona. E aí você começa novamente a se desligar, novamente a se distanciar dele. Muitos estão se distanciando de Deus exatamente por causa de problemas, situações mal resolvidas, problemas, crises existenciais, decepções amorosas, decepção financeira, decepção conjugal, decepção familiar. Meu Deus, quanta decepção! Quantas pessoas estão voltando, tirando a mão do arado, exatamente porque elas se cansaram de esperar o milagre acontecer, e o milagre não aconteceu. Quantas pessoas esperaram que a promessa de Deus
viessem a acontecer no ano de 2022, mas a promessa não aconteceu. Ainda não aconteceu. E muitas pessoas, elas simplesmente param. Muitas pessoas simplesmente viram as costas para Jesus. Muitas pessoas desistem dos planos e dos sonhos de Deus, porque elas sonharam de alguma forma, calcularam de alguma forma, planejaram de alguma forma e isso não aconteceu. Mas isso não é o fim. Existe um segredo para quem começa. O segredo não é começar. O segredo é você ir até o fim. E eu sempre digo, outro segredo do crente, não é você saber guerrear, bater, é você apanhar e ficar de pé. Esse é um segredo. O que é apanhar? Não luta corporal, física, mas luta espirituais, através dos problemas que acontecem, que de repente te deixam na cama, te deixa deprimida, te deixa desanimada, te deixa sem sonhos, sem esperança. É dessa luta, dessa batalha, dessa guerra que eu estou falando. Como assim apanhar e ficar de pé? Enfrentar o problema de frente. Enfrentar as situações de pé. De repente é algo que você acha que não vai resolver, e aí você se deixa levar pela aparência do problema. Aí se joga numa cama, se joga num quarto escuro, se joga num sofá, e ali você fala, eu prefiro ficar aqui do que enfrentar tudo isso. Mas a palavra de Deus diz que se você não se preparar com as armaduras de Deus, e se te mostrares frouxo no dia do problema, no dia da adversidade, tua força será pouca. Olha o que Deus fala. Se te mostrares fraco, frouxo, desanimado, deprimido, angustiado, depressivo, no dia mau, tua força será pouca. Aleluia! Aleluia! E quando você se mostra fraco, para contra a mão da lógica, é onde Deus diz, você está forte. Quando você diz, eu não aguento, eu não consigo, eu não vou sair dessa, aí é que Deus fala, ó, você aguenta sim, você vai sair dessa sim. Aleluia! E ainda tem mais, irmãos, pastores, ele diz, como eu preguei lá no monte, no dia 1º de janeiro, foi um presente de aniversário que Jesus me deu. Ele disse que é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É quando você está mal que Deus se aperfeiçoa em você. É quando você diz que está fraco, que não consegue, que não aguenta, que o poder dele se aperfeiçoa em você. Aleluia! Arabassorebarai! Yarassomaie! Eita Deus! Aleluia, Jesus. Ah, Santo de Israel! É quando você acha que não tem saída, é quando você acha que não tem mais solução, é quando você vê tudo escuro,
Ele diz, agora eu vou aperfeiçoar o meu poder em você. É agora que eu vou fazer acontecer o que você nem espera mais que aconteça. É agora que eu vou fazer exatamente o que você não imagina, não sonhou. Aleluia! É agora que ele vem na contramão de tudo que você está vivendo e te surpreende. Aleluia! Oh, Marasayora Marai! Anaraçou, anai, que baraçou. Eita! Aleluia, Jesus. É quando você já não aguenta mais. Ei, é quando você está a ponto de desistir de tudo. É quando você está falando, olha, eu não suporto mais essa situação. Né, Manassaioné? Ele diz, diga ao fraco, sou forte. Levanta-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Levanta-te, tem de bom ânimo. Aba, do quebedei, ele é teu pai, ele te sustenta, ele te socorre, ele te enxerga. Ah, santo, aleluia. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Tudo é por causa dele. Você está sofrendo? É por causa dele. Você está passando por essa situação? É para ele. Adai. Anarasaio eleve. Itaramaia. Ele diz que o jugo dele o jugo dele é suave. Aleluia. E o fardo dele é leve. Eita Deus, tu és santo, tu és poderoso, e tudo que você está passando tem um propósito. O propósito é muito maior do que o problema. O propósito é muito maior do que o processo. O propósito é muito maior do que essa adversidade, do que essa dor, do que esse problema que você está vivendo. Aleluia. E Deus me falou à tarde que tinha pessoas querendo desistir. Eita! Da chaua, da badabaduria sobede, reia minha. Eita, Jeová! Deus me falou à tarde que tinha gente que não aguentava mais e queria parar. E queria parar, porque não consegue desenvolver algo por não entender o processo da maneira que precisa desenvolver. Olha isso, olha isso. Então, se é para viver assim, se é para ser dessa forma, eu prefiro parar. Eita, se não é para ajudar, eu não quero atrapalhar. Aleluia. Eita. Ai, saio. Aleluia, Jesus. Remeneia, sou. Deus, tu és santo. Ele disse que é contigo aonde quer que tu andas. Eita. Ele disse que é com você onde tu pisa a planta dos teus pés. É forte. E para que desistir no meio do caminho? O pior tu já passou. Tu já tem meio caminho andado. Tu já tem meio caminho andado. Se desistir agora, tu volta pro fim da fila. Ei, Anai. Você vai ter que começar do zero. Para. Não. Reme, Anai. Ande pra frente. Não
frente. Olha o que você já conquistou. Olha o que você já fez pela obra. Olha o que você já fez no teu trabalho. Olha o que você já fez no seu casamento. Olha o que você já fez no seu relacionamento. Olha o que você já fez na sua família. Deus diz que está revestindo cada um que está se sentindo hoje fraco, revestindo das armaduras dele. Está te cobrindo. Está te dando alimento novo, água nova, pão novo, para você conseguir chegar algumas milhas adiante. Aleluia! Nehemere, Nosemeaia, Raisubiai. Se você para e desiste, as coisas param. Se você estaciona, Deus fica exatamente onde você estacionou. Se você anda, Ele anda. Se você desvia, Ele sai de perto. Porque Deus, Ele está com quem está com Ele. Deus, Ele anda com quem anda com Ele. Masonemere, Raione, Measso, Maná, Reme, eu saio. Eita Deus, reme, não pare, é para frente que se anda, é para frente que se alcança, é olhando para frente, andando para frente que alcança a terra prometida, não é pensando em voltar para o Egito que você vai conquistar alguma coisa. Não é pensando nos sonhos ou na comida, no alimento que você teve lá. Alegria momentânea, talvez. Porque Deus já planejou algo novo para a sua vida. Ei, Deus já planejou algo novo para a sua família, para o seu ministério. Deus já planejou algo novo para a sua casa, para esse casamento, para esse relacionamento. Deus já planejou algo novo para o teu filho. Aieri, Rebia Saio, Ianaie, Ereiabas. Aleluia! Tem tanta coisa nova que você precisa viver, tantos lugares novos que você precisa alcançar. Tantas pessoas que você precisa ganhar para Jesus. Tantas realizações no teu ministério. Precisa mudar. Sabe essa casa que você está? Deus quer te dar uma melhor. Está ficando pequeno. E você não acha saída, mas Ele vai te dar a saída. Ele vai te dar a saída. Porque Ele sabe o que está dentro do seu coração. Ele sabe que tem os planos que você tem feito para Ele. Os desejos que você tem no seu coração voltados para o reino do Senhor. Os sonhos que você tem administrado na sua mente, no seu intelecto, voltados para Deus. Ele sabe. Ele sabe o que você sonha. Ele sabe o que você quer dar. Ele sabe que você quer abençoar. Ele sabe que você quer tirar pessoas da rua. Ele sabe. Ele sabe que você quer organizar cestas básicas, roupas, presentes. Ele sabe. Ele sabe. E Ele diz, bem sei eu os pensamentos que tenho para com vós. Pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos de paz e não de guerra. E por que vive essa guerra, um conflito dentro da tua alma? Para que esse desespero? Para que esse desespero? Não, pare! Pare! Reflita! Ouça!
a voz do Espírito. Seja sensível ao que Deus está falando aqui. Seja sensível. Para ouvir a voz de Deus, para você não fazer besteira. Não se precipite nas suas decisões, porque esse cenário está totalmente o contrário do que você pensa, do que você imaginou, mesmo agora no começo do ano. Ou porque não foi o ano passado, o ano que passou. Mas para Deus um dia vale um ano, e um ano vale um dia. De repente você esperou o ano de 2022, 365 dias não aconteceu, e de repente um dia pode mudar tudo, por causa do seu posicionamento. Um dia pode mudar tudo, um dia pode mudar tudo. Por causa da sua decisão. Se você dá ouvido ao que Deus tem te dito, não se desespere, não desista. Você já está no meio do caminho, você já está na vantagem. Se você olhar para trás, olha o que você já enfrentou. Está vendo, Clarice? Sim, Senhor. Se olhar para trás, olha o que você já venceu. Glória a Deus. É porque a gente não para olhar. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Maior é o que está contigo. Maior é quem te escolheu. Glória a Deus. Maior é quem te escolheu para fazer a boa obra. Maior é o que está contigo, que fez um plano de vitória, não de derrota. Glória a Deus. E ele disse que os covardes e os tímidos não herdarão. Eita! Covardes são aqueles que não querem enfrentar a realidade que está vivendo. E tímidos são os medrosos. Aqueles que colocam impedimento em tudo para não fazer aquilo que deve fazer. Então para de ser tímido. Para de ser covarde. É só mais uma situação que você vai ter que vencer. É só mais um problema que você vai ter que passar. É só mais uma porta que você vai ter que abrir. Ai, que soa. Ianai, Shamanahaya. Eita Deus. É só mais um problema. Você imagina só. Pensa bem quantas coisas você viu desde quando você nasceu. Você já nasceu com uma dificuldade, porque o inimigo já não queria nem que você estivesse aqui. Então olha quantos anos você tem vencido. Você está vendo, você tem muito mais vitória do que derrota. Nós temos muito mais vitórias do que derrotas. Se for olhar e colocar na balança, só de você estar na presença de Deus, você é mais que vencedor. E por que quer desistir? Por que quer desistir do ministério? Por que quer desistir do casamento? Por que quer desistir do filho? Por que quer desistir da casa nova só porque é um pouco mais elevado o aluguel? Eu sempre digo que Deus, Ele não coloca você numa casa com 2 quartos para depois levar você para um quarto de cozinha. Não! Deus não faz isso. Por causa de condição financeira? Não. Ele fala, eu quero levar você para um lugar melhor. Ele não retrocede, Deus ele só avança. Ele não te coloca, não, pastor Valdemar. Você está morando numa casa, num quarto de cozinha, ele coloca numa casa com um quarto. De repente, ele te coloca numa outra casa com 2 quartos. De repente, ele vai colocando você numa casa maior. E assim sucessivamente. Deus ele não te tira do melhor para te colocar no pior. É você que não acredita que ele pode fazer o melhor. Deus não te tira de um carro bom, não desprezando o Fusca, te tira de um carro
de uma Mercedes, ou seja lá do que foi, te coloca dentro de um Fusca. Não. Deus, ele sempre vai melhorando, vai aperfeiçoando ele, o poder dele e as maravilhas dele em nós. Se você mora num apartamento de um quarto, ele vai te dar um apartamento com 2 quartos ou 3. Seja lá qual for a tua fé para encarar isso. Por isso que existe, irmãos, que diz que tem fé de 30, de 60 e de 90. De 100, né? É 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Sabe qual é a fé de 100 por 1? Aqueles que apostam que os sonhos de Deus vão prevalecer. É 100 por 1, é o que a Bíblia diz. Você semeia 1 e colhe 100 vezes mais. Não é para diminuir. Com Deus ninguém diminui. Com Deus a gente só cresce. Então, não queira voltar atrás por causa dessa situação que você está vivendo. Não queira parar, porque ainda não aconteceu da maneira que você sonhou. Amém. Nós vamos orar e colocar o nome Emanuel, né? Manuel César, é isso? Sim, senhor. Manuel César. Aleluia, Jesus. Ele quer que... Tem diabetes, né? Amém. A mãe? A irmã dele? Amém. Nós vamos colocar no ato profético todos os nomes. E eu tenho certeza que Deus fará um milagre. Em nome de Jesus. Eu só sei que se você tem fé em Cristo, os milagres seguirão aos que creem. Os milagres seguirão aos que creem. E se você crê, Deus vai fazer o impossível acontecer. Através do poder, através da unção, através da palavra. Não desista de querer viver o seu milagre. Não desista de querer viver o seu ministério. Não desista de querer viver, de querer ver a tua família aos pés do Senhor Jesus, adorando a Ele. Não desista. Hoje Deus está colocando muitas coisas aqui pra gente, porque tem muita coisa que as pessoas estão aí, de repente, sofrendo, né? Alguns danos, algumas coisas realmente que tem tirado a fé e a força, né? E de repente a pessoa não espera mais que Deus possa fazer o milagre, mas Ele vai fazer o milagre. Ele vai fazer o milagre. A única coisa que Jesus quer, irmãos, nesse momento é que você não desista. Não desista por causa de nada. Não desista porque alguém não acreditou em você. Não desista porque o vizinho viveu o milagre e você ainda não viveu. Não desista porque você não tem o sonho da casa própria, ou apartamento, ou carro, ou um emprego. Não desista. Continue. A fé é que vai te levar a exatamente aos sonhos de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem fé para viver os milagres, as promessas de Deus, você vai viver. Como eu já disse aqui, irmãos, os milagres, as pessoas vão alcançar os milagres porque eles creem. Os sinais seguirão aos que creem. Amém? Eu queria também falar um pouco sobre a nossa ida até o monte no dia 1º, né? Nós fomos lá queimar todos os pedidos de todos os irmãos que nos pediram oração, a nossa intercessão, né, no Ministério da Manhã.
Peguei todos os pastores que estão aqui, os obreiros da Casa de Deus, no Ministério 3 da manhã, e fomos até o Monte de Cocaia queimar todos os pedidos deste ano. Glória a Deus. E eu estava conversando com Deus uma semana antes, aí o Senhor falou: filho, eu quero que você queime todos os pedidos. Eu quero que você coloque em holocausto e me ofereça. Falei: sim, Senhor. Agora o Senhor só me dá o dia para ir fazer essa obra, Senhor. Aleluia. Ele disse, dia 1º de janeiro. Falei: meu Deus, no dia do meu aniversário? Ele falou: no dia do seu aniversário, é o presente que eu vou te dar. Aleluia. É o presente que eu vou te dar. Ao invés de me presentearem, né? Ao invés de eu presentear ou alguém me presentear com presentes físicos, Deus me deu aí um presente espiritual. Glória a Deus. Que foi dar primícia do ano para Ele, levando todos os pedidos de todos esses meses que nós tivemos aqui em campanha, né? E ato profético de colocar os nomes nesse azeite e deixar no altar, orando e intercedendo pelos nossos irmãos. Esse foi o presente que Deus me deu e eu saí feliz da vida, porque Deus falou comigo, Deus falou com a igreja, né? Com os irmãos. Foi muito bom. Nós subimos debaixo de chuva e descemos debaixo de chuva. Glória a Deus. Graças a Deus Ele deu um tempinho assim que parou só para a gente queimar os pedidos. Mas logo que a gente terminou de queimar, voltou a chover. E a gente saiu tudo molhado, cheio de lama, de barro. Mas agradecidos por Deus ter feito a obra na vida, né? Nós vamos consagrar todos os 12 meses ao Senhor em oração. Obrigado, pessoal. Nós consagramos todos os meses aí, né, do ano. Porque foi a primícia, né, Clarice? Sim, senhor. A senhora Luciana. Foi o primeiro dia do ano no qual ele falou: vai lá. Primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu acredito que hoje eu já tenho a certeza, né, de que a responsabilidade como líder desse ministério eu cumpri, porque Deus deu uma chamada para nós, né, um envio, e ali eu consegui fazer a vontade do Pai em cima do altar, né? E agradecida, né? Porque quando nós menos esperamos, né, Clarice? Ele falou: olha, foi a primícia que vocês vieram me ofertar. Aleluia, glória a Deus. Foi a cabeça do ano, que foi o dia 1º de janeiro. Aleluia, Jesus. Então eu fiquei muito feliz porque, né, nós entendemos que Ele recebeu aqueles pedidos, né? Aleluia. E nós entendemos que era a primícia que nós estávamos ali oferecendo ao Senhor. E foi muito bom porque quando nós realizamos a boa obra, com tanta profundidade, a gente sabe que o ano todo já está garantido, né? Glória a Deus. Perdão, irmãos. Aleluia. O ano inteiro já está garantido, porque nós fomos lá e oferecemos o primeiro dia do ano para o Senhor. Onde muitos estavam deleitando, né? Em viagens, em festa, nós estávamos lá adorando a Deus. Glória a Deus. Nós estávamos fazendo a obra do Senhor para que a vida dessas pessoas que confiam nesse ministério, elas rompam aí e quebrem barreiras, né? Para que vocês possam evoluir, para que nós, né, evoluímos, nós precisamos nos abster, né, de algumas coisas que é normal para muitos, né, é que de estar num dia 1º do ano, num monte, as pessoas não entendem, né? Mas nós que sabemos
a responsabilidade de pessoas que estão sobre nossa responsabilidade, assim nós entendemos que temos que fazer primeiro para Deus, né? Para que as outras coisas elas possam vir até nós. Eu escolhi a palavra de Lucas 9, né? Há uns 4 dias atrás, Deus falou comigo sobre essa palavra. É Lucas 9, 62, versículo 62. Aleluia, Jesus. Lucas 9, 62. Nós estamos com os nossos irmãos aqui, Haroldo, Célia, Davidson. Tem muita gente aqui, tem bastante gente já que acessou. Aleluia. Erivaldo, Mirelle, a paz a todos vocês em nome de Jesus. Vamos entrando, nós já estamos aqui com praticamente 800 likes. Ranking por hora. Aleluia, Jesus. Nós já estamos com, aqui nesse aplicativo, nós estamos com 700, quase 800 pessoas já, que deram like para todos nós aqui. Eu gostaria de ler a palavra. Lucas 9, 62. E Jesus lhe disse: ninguém lança a mão do arado e olha para trás, e é apto ao reino de Deus. Vou ler de novo. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Olha só. Tem algumas outras traduções aí, mas eu achei muito legal essa aqui. E aqui eu tive uma conclusão, pastor Valdemar, pastor Luciana. Nossa Senhora, Senhora. Que o que significa olhar para trás depois de lançar a mão do arado? O que nós acabamos de ler. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu Deus. E o que nós entendemos com essa a escritura que encontramos aqui em Lucas 62, 9:62. E para entender melhor esse versículo, a gente vai voltar aqui no 61. Olha só. O versículo 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me ir despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus, nessa passagem de Lucas, está falando sobre falando das exigências de segui-lo. Olha para isso, isso é muito forte. Ele exige de nós algumas coisas para segui-lo. E para evidenciar a missão que ele nos convida a realizar, deixa alguns exemplos de pessoas que se aproximavam dele, dizendo que queriam segui-lo. Aqui tem alguns exemplos. Nós vamos ver esses exemplos. Aquele que quer seguir a Cristo, mas coloca vários empecilhos, é a pessoa que quer lançar a mão do arado. Eita! É a pessoa que aceita, que quer, mas quando chega a responsabilidade, coloca impedimento em primeira instância. Hoje eu não posso, hoje eu não vou, hoje não dá. Então para que aceitou? Eu já falei disso aqui. Aleluia, Jesus.
Eles colocam vários empecilhos. E é a pessoa que quer lançar mão do arado, mas quer também olhar para trás. Olha isso. Ou ainda pode significar uma pessoa que está com a mão no arado, arando a terra, mas o faz com desatenção, atento às coisas do mundo. Eu faço aqui, mas também não largo lá. Eu oro aqui, ouço louvor aqui, mas ora, falo palavrão lá, e vou no samba, e vou no forró. Isso aqui é a mesma coisa de você estar olhando para trás. É a mesma coisa. E o que significa arar a terra? Jesus usa a imagem do mundo da agricultura para transmitir o que ele deseja de quem quer imitá-lo. A imagem consiste na atividade de arar a terra. Naquele tempo não existia trator, então a terra era arada por animais. O arado, instrumento da lavoura, destinado a preparar a terra, era feito de um galho de árvore em forma de forquilha, preso por um jugo numa extremidade e por uma orelha segura, por uma relha segura uma chapa de ferro na outra. E era puxado por uma junta de vacas ou bois, ou por uma parelha de jumentos, guiado pelo lavrador. Quem estava conduzindo o animal não podia se distrair. Não podia tirar o foco. Existiam as duas juntas, um galho e forquilha junto às duas jumentas, e um que puxava e ficava às mãos de quem estava arando, ou seja, na responsabilidade de conduzir aquelas duas jumentas para que a terra pudesse ser arada. E era pelo lavrador. Quem estava conduzindo o animal não podia se distrair, mas devia prestar atenção nos animais e no esforço que fazia com as próprias mãos para que o arado seguisse em linha reta. Em linha reta. Ele não podia se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e muito menos olhar para trás, porque senão saía tudo torto. E a intenção aqui era seguir em linha reta. Ele não podia se distrair. Não podia se distrair. Mas devia prestar atenção nos animais e no esforço que fazia com as próprias mãos para que o arado seguisse em linha reta. Olhar para trás significava criar um valo torto ou desviar da direção justa. O valo era aquele caminho que ele tinha que abrir. E se ele olhasse para trás, ia ficar torto. Ia sair da direção. O que o Senhor queria ensinar, o que Jesus estava mostrando lá naquele cenário. Quando o Senhor Jesus cita esse exemplo, ele de imediato imagina alguém arando a terra e olhando para trás. Ele imagina isso. É você na obra e voltado ainda para as coisas do mundo, pensando ainda como era a sua vida lá atrás. Ai, que saudade dos meus amigos de bater um papo no botequim. Ai, que saudade daquela balada. Ai, que saudade daquelas festas, daquele churrasco. Quando ele fala sobre isso, é exatamente disso que ele está tentando aqui enfatizar. É de nós estarmos aqui ainda tendo lembrança do passado. Tendo saudade das coisas que nós vivemos no mundo. Mas
sem largar o arado. Ele diz, olha, quando o Senhor Jesus cita esse exemplo, ele de imediato imagina alguém arando a terra e olhando para trás, mas sem largar o... Quer ficar aqui e fica lá. Quer ficar aqui e olhando as coisas que passou. Quer ficar aqui e fazendo as coisas que fazia. Ou seja, é uma pessoa que quer servir a dois senhores. Essa semana eu estava falando que de uma torneira não pode jorrar 2 tipos de água. Não. Ou ela é água limpa, ou ela é água suja. Ou você fica no mundo para sair água suja, ou você fica com Deus para sair água limpa. Ele diz aqui que nós não podemos servir a 2 senhores. Servir 2 senhores é estar em cima do muro. Servir a 2 senhores é a indecisão. Servir a 2 senhores é você ainda ter dúvida do que realmente você quer. Do que você deseja. Servir a 2 senhores é você querer estar aqui, saber que aqui é bom, mas ainda está pegado às coisas que estão lá no passado. Por essa ótica, compreendemos que esse conselho é direcionado aos que servem na igreja, mas fazem com desatenção, desprezando a sua real importância. A importância de fazer a obra com exatidão. Porque quando você pensa, você está aqui com a mão orada e ainda está sonhando, a sua mente está dividida. E Deus não trabalha em 2 pensamentos, hein? Ele fala, vocês não podem cochear em 2 pensamentos. Ou é ficar aqui para fazer o que é certo, o que é reto, ou é estar lá para fazer a sua vontade. Como que as coisas de Deus podem fluir com alguém que está com o pensamento dividido? E Deus não trabalha na dúvida, Deus trabalha na certeza. Deus trabalha na certeza. É assim sim? Não. Passou disso, é procedência maligna. Ele diz, compreendemos que esse conselho é direcionado aos que servem na igreja, mas fazem com desatenção, desprezo a sua real importância. O arado que veio à sua memória, na época, era um produto artesanal puxado por bois, os quais eram guiados por homens atentos, focados e no ponto da chegada. Olha isso, tá vendo? Por isso que eu falei no início, o importante não é você sair. O importante não é o começo, porque todo começo é bom, todo mundo está eufórico, todo mundo está feliz, todo mundo está no primeiro amor, todo mundo está numa energia, todo mundo está num pensamento positivo. Mas aí, quando chega no meio, aí já está cansado, já está decepcionado, já está desiludido. E aí a tendência é não ter mais a força e a exatidão de seguir reto. Aí começa a lembrar do que passou. Eu estou aqui nessa prova. Se eu estivesse lá na praia, tem tanta gente que está lá. Tem tanta gente que arrumou um emprego novo. Tem tanta gente que está trabalhando. Tem tanta gente que mudou de casa. Tem tanta gente que mudou de carro. Começa a pensar nessas coisas. No Egito. No Egito. E aí, já não é mais como era antes. Já não é mais como iniciou. Já não é mais como começou. Já não é mais assim, não tem a mesma exatidão, não tem a mesma força. Por que eu comecei falando de desânimo? Porque a palavra era essa. Aí a jumenta ali, o arado já começa a pesar, você não tem mais forças. Por quê? Porque já não é como era antes. Já não é mais como foi um dia. Já não tem a mesma fé que um dia teve, lá no começo. Já não tem a mesma esperança
que teve quando aceitou Jesus, tudo flores, tudo bom, tudo maravilha. Mas aí começou as decepções. Você começou a enxergar coisas dentro do ministério que não era o que você pensava. Você começou a pensar que pessoas não eram como você imaginava. E aí começa a desanimar. Aí começa a desacelerar. Aí você aqui está mal, mas um dia teve bom, mas você prefere olhar para trás e ver que lá atrás, no meio daquela festa, você preferia estar lá do que estar onde você está. Olha isso. Meu Deus. Mas não era bom aqui no começo, quando você aceitou? Não era tão feliz? Você não viu tantos milagres, tantos sinais? Deus falou com você, você viveu o sobrenatural, Deus revelou, Aleluia, Jesus. Deus te curou. Foi assim. E aí no meio do caminho, por causa de problemas existenciais, você acaba perdendo o controle dessa ferramenta. Só que aqui ele diz que esses lavradores, esses homens que puxavam, né? Essa ferramenta, os bois puxavam através da ferramenta, eles estavam preocupados não com a saída, mas sim com a chegada. Porque a saída era um ponto de partida, era óbvio que dali eles tinham que partir, mas era o trajeto. Eles tinham, Clarice, pastor Luciana, Sim, Senhor. que se preocupar com a rota. Eles tinham que se preocupar com a caminhada, com a ida. A saída estava bem, o começo ótimo. Mas e para chegar lá no fim? Aleluia, Jesus. Para que essa rota, ó, não saísse torta. Eles tinham que ficar focados, atentos, até o ponto de chegada. Mantendo a vala ou rego sempre em linha contínua, a fim de lançar semente e manter a plantação alinhada. Ei, primeiro você começa com a vala. Aleluia, Jesus. Primeiro você começa abrindo o caminho. Quando você abre o caminho reto, quando você tem certeza que o caminho está retinho, aí vem alguém atrás, responsável, para colocar semente naquelas valas, naqueles rios, para que a plantação esteja alinhada. Se abre rego reto, se abre vala reta, naturalmente, as sementes que são semeadas naquela vala vai estar uma alinhada à outra. Mas se você não prestar atenção e desviar, e não abrir essa vala da maneira que tem que ser, as sementes e as plantações, elas vão ser todas desalinhadas. É forte, hein? Aleluia, Jesus. A mensagem de Cristo não consiste no fato de que alguém que quer seguir a vida cristã não possa mais falar com os velhos amigos, que não são membros da igreja, que não participam de atividades seculares, que participam da igreja ou participam de atividade secular, ou, como diz o ditado, fazer coisas do mundo. Jesus, por outro lado, quer ilustrar que se uma pessoa quer se tornar cristã, não precisa esperar nem criar uma situação particular, mas deve começar imediatamente e com pouco. Imediatamente com pouco. Aí as pessoas ficam esperando, eu só vou para a igreja na hora que eu parar de fumar. Meu Deus. Só vou para a igreja na hora que eu parar de beber. Só vou para a igreja quando Deus restaurar o meu casamento. Aí só vou para a igreja quando Deus abrir uma porta de emprego. Não vai ser assim, não.
Ficam arrumando situações só para não vir. Não, mas não é assim. Ele fala, vinde a mim, vós que estão cansados, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E venha do jeito que estás. Você não precisa parar de fazer algo errado para vir para a igreja, porque é na igreja que Deus vai ministrar. E é na igreja que Deus vai te alertar do teu erro. Tem muita coisa que a gente não considera como erro, mas quando nós estamos na igreja, o Espírito Santo, através da palavra, nos alerta que também é erro. Talvez às vezes é só um cigarro, ou uma bebida, ou uma droga, ou uma prostituição, mas por trás disso tem muita coisa que precisa ser aberta, que seus olhos precisam enxergar. E de repente não é só um vício. E aí você está querendo parar de fumar para vir na igreja. Isso não vai acontecer. É a voz do engano. É para vir para a igreja do jeito que está. Que aqui Ele vai te libertar. Aqui Ele vai te direcionar. Aqui Ele vai ministrar no seu coração o que realmente você deve fazer. E o que você não deve fazer. A gente tem que começar imediatamente. Não é para procurar esperar nem criar uma situação particular. E quando começar, deve seguir imediatamente sem olhar para trás. Não pode olhar para trás. Obviamente, ao decidirmos pela causa de Cristo, algumas coisas ficaram para trás, obviamente. E não farão mais parte de nós. É este o mesmo sentido que temos outro exemplo de uma pessoa que Jesus disse, segue-me. E a pessoa respondeu, Senhor, deixa eu primeiro. Senhor, deixa que primeiro eu vá e enterre meu pai. Ele queria resolver uma situação, mas ali ele já tinha decidido seguir Jesus. Ele falou, Senhor, eu posso até ir com o Senhor, mas deixa eu voltar lá porque eu preciso enterrar meu pai. Meu Deus. E aquela situação não era mais para ele. Então Jesus acrescenta, olha isso é importantíssimo. Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Isso está escrito em Lucas 59, 60. Ele diz, deixa que os mortos enterrem os mortos. Eu quero que você vá e pregue o meu evangelho. Anuncie o reino de Deus. Por que Jesus falou, deixa que os mortos enterrem os mortos? Porque quem quer ter vida, perdê-la-á. Quem quer realmente viver tem que perder a vida por Jesus. E esses que ele está relatando, possivelmente, deixa que os mortos enterrem os mortos. É porque ele considerava aqueles como mortos já. O que estava morto e quem ia enterrar o morto. Esse foi um escolhido. Essa pessoa que Jesus está relatando foi alguém que Jesus falou, olha, eu confio em você para ir pregar o meu evangelho, para ir anunciar o reino de Deus. Se eles não querem, deixa que eles mesmos se enterrem. Se preocupe você com o que eu estou te dizendo agora. Não volte atrás para fazer coisas que não te pertencem mais. Não volta atrás para fazer aquilo que você não tem mais responsabilidade para fazer. Eita Deus! Aleluia! Deixa que eles mesmos se enterrem. Meu problema aqui é você. Eu chamei foi você. Eu confiei foi em você. Aleluia, Santo. Muitos continuam no evangelho apesar da sensação de bem-estar e a sensação de bem-estar proporcionada pelas experiências espirituais. Acabam acomodando-se, olha, isso aqui é importante, e relaxando na fé. É tipo assim, já estou tão acostumado de viver milagre, que para mim isso vira natural. Aqui, por exemplo, eu já considerei em alguns momentos, mas cada milagre para mim é um milagre diferente. Aleluia, Jesus. E a gente não pode se acostumar
A gente tem que ver cada dia, cada milagre, cada sinal que Deus traz aqui, como se fosse o primeiro. Porque se você vai se deixando levar por isso, a sua fé vai diminuindo. É, Jesus. A sua fé vai diminuindo. Ah, Deus já curou aquela menina mesmo, né? Deus já libertou fulano. Deus já expulsou o demônio de Beltrano. É normal. Quando a gente se acostuma com a situação, a fé diminui. Você não pode acostumar com a situação. Nem má e nem boa. Olha isso. Muitos continuam no Evangelho e apesar da sensação de bem-estar proporcionada pelas experiências espirituais que está entre aspas, acabam acomodando-se e relaxando na fé. Meu Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Até para você reconhecer o seu pecado, você precisa de fé. Foi o que eu preguei no monte. Aleluia, Jesus. Sem fé, você não consegue nem renunciar. Sem fé, você não consegue enxergar o que está por vir. Aqui, essas experiências espirituais acabam acomodando-se e relaxando na fé, desviando a sua principal atenção na perfeição da obra de Deus e deixando de focar na vida espiritual. Meu Deus, pensando até a ter saudade do passado. Olha isso. É verdade. Pensando até ter saudade do passado, desejos pelo pecado e demais ilusões desse mundo. Meu Jesus, é forte demais. É forte. Por isso que nós não devemos perder a nossa fé. Nós devemos todo dia estimular a nossa fé. Todo dia nós devemos estimular a nossa fé em oração. Aleluia. Em comunhão. Estudos. É muito real isso que eu estou falando. E aí você não tem forças para continuar. O que o apóstolo Paulo falou? Aquele que for até o fim. Esse herdará a coroa. Amém. Mas ele diz, ó, cuidado. Não se deixa levar pela aparência. Para que não venha alguém e roube a sua coroa. Não se deixa levar pelos problemas, pelas situações que você está vivendo. Glória a Deus. Não se deixa levar pela falta de dinheiro. Não se deixa levar pelo vício do seu marido, do teu filho. Não! Continue você na fé. Continue você na fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Não estou vendo ele curado. Não estou vendo ele liberto, mas eu creio. Eu não estou vendo aquela porta de emprego, mas eu creio. Eu não estou vendo o meu casamento, mas eu creio. Eu não estou vendo aquela viagem, meu Senhor, mas eu creio. Aleluia. Você não pode deixar a sua fé morrer. Sem fé, a gente não consegue, na palavra do monte, né? A gente não consegue nem reconhecer que nós estamos errados. Olha que importante é a fé para cada um de nós. Quando nós temos fé, nós reconhecemos os nossos pecados. É muito sério isso, irmãos. Então estimule a fé é um dom. E aqui, se a gente não tiver, se deixar levar, relaxando na fé, a sua principal atenção na perfeição da obra de Deus e deixando de focar na vida espiritual, passando até saudade das coisas do mundo, das ilusões do mundo. Jesus ensinou que aqueles que querem entrar no reino dele, participam. Jesus ensina que aqueles que querem entrar no reino e dele participar, têm que ser persistentes, ousados, e aptos para lutar. Meu Deus, eu vou repetir isso. Aleluia.
Vou repetir, Clarice. Sim, senhora. Ele ensinou, Jesus, que aqueles que querem entrar no reino dele e participar, tem que ser persistentes, ousados e aptos para lutar. Olha isso. Aleluia, Jesus. Porque as coisas não são fáceis. A paz, Alex. Alex está com a gente aí. Aleluia. Deus abençoe, Alex. Seja bem-vindo aqui na nossa live, meu querido irmão. Deus abençoe. Para entrar no reino de Deus. Bom, meu querido. Para entrar no reino de Deus. Para participar, irmãos. Tem que ser persistentes, ousados e aptos para lutar. Até para a gente lutar, a gente tem que estar apto. Aleluia, Jesus. Porque as coisas não são fáceis. É, Jesus, é verdade. Não são fáceis. Está escrito em Mateus 7,14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Meu Deus! Poucos há que a encontre. Aleluia, Jesus. Há muitas tribulações e aflições. O inimigo é de fato muito forte. Mas, se tivermos bom ânimo, venceremos, assim como Jesus venceu. Está escrito em João 16, 33. Em um dos seus discursos, o presidente Dallin Oaks ensinou. Aqui foi o presidente. Seguir a Cristo não é uma prática desleixada ou ocasional, mas um compromisso contínuo e um modo de vida que se aplica a todos os momentos e em todos os lugares. Lembra que eu preguei sobre isso? A gente não tem que ser crente só na igreja. É, Jesus. A gente não tem que ser crente só nos cultos. A gente não tem que ser crente só nos momentos de confraternização com os irmãos. Não. A gente tem que estar apto com esse compromisso contínuo. E que as pessoas possam enxergar em nós um modo de vida que nós escolhemos viver e que se aplica em todos os momentos e em todos os lugares. Aleluia. Quando decidimos pela causa de Cristo, devemos estar atentos ao nosso trabalho de arar a terra. Está vendo? Nós temos que estar atentos, porque arar a terra é o trabalho, é a obra. É, Jesus. Não devemos nos desviar do caminho. Não devemos olhar para trás. Precisamos focar e ser persistentes a despeito de qualquer coisa que possa nos advir. Se quisermos alcançar o reino de Deus, depois de aceito o cargo de arar a terra, não devemos olhar para trás. Aleluia, Jesus. Não devemos olhar Atrás. para trás. Ou seja, se você aceitou estar na obra, se você aceitou ser obreiro do reino de Deus, Aleluia, Jesus. ele disse que não se compraza aos que entram. E ele não está nem focando aqui nos que saem. É os que estão e ainda pensam nas coisas do mundo. Reino dividido? Reino dividido não subsiste. Por quê? Talvez, às vezes as pessoas nem entendem por que a vida não anda. Exatamente por isso. Porque uma hora você pensa no reino, outra hora você pensa no mundo. Uma hora você pensa em ser obreiro, outra hora você pensa em ser funkeira.
Uma hora você pensa em ter um casamento, outra hora você não quer casar. Então aí você como que vai subsistir? Como que vai subsistir um plano concreto? Fala para mim. Como que vai subsistir um plano de exatidão se você está indecisa com o que você quer? Você está dividida. Você não tem certeza do que você quer. E reino dividido não subsiste. Reino dividido é a sua vida. Reino dividido são os planos que você tem, que um momento você quer uma coisa, outro momento você quer outra. É muito sério. E aqui eu enquadro. Aqui eu enquadro o joio e o... É o que está aqui. Mas ainda pensa aí. É o que dá, até cresce, mas não dá fruto, não tem semente, é vazio. Parecidíssimo com o trigo, mas está aqui e não é trigo. Porque não gera semente. Não tem conteúdo. Está, mas não é. Faz parte, mas não alimenta. Faz parte, mas não alimenta, porque o trigo veio para alimentar. O trigo veio para dar semente e alimentar, mas tem alguém, tem algo que está no meio, mas não tem nada, não oferece nada, só é pó. Porque não tem nada para oferecer. E aqui, eu enquadro, porque também faz parte de tudo isso que eu estou falando. Eu considero essa pessoa que põe a mão no arado e ainda pensa lá atrás como joio. E essa parábola aqui do joio e do trigo é uma explicação da paciência e da justiça de Deus. Olha só. O joio representa o filho do diabo. Vou repetir. O joio representa os filhos do diabo e o trigo, os filhos de Deus. No juízo final, Deus separará os salvos dos condenados. Mas até lá, ambos crescem juntos no mesmo mundo. Ei, mesmo mundo. No mesmo? Vocês prestaram atenção? Que alguém usa dessa palavra para dizer que o joio é o que faz parte da igreja? Mas o joio é o que faz parte do mundo. E nós lá somos trigo. Nós não podemos nos separar deles. Porque você não vai ter uma escola só para cristão. Você não vai ter uma empresa só para cristão. Você não vai ter uma praia só para cristão. Você não vai ter um clube só para cristão. Você não vai ter um ônibus só para cristão. Não. Você não vai ter. Por isso que ele diz aqui, ó, os dois, nós que somos trigo, que somos salvos, e ambos crescerão juntos no mesmo mundo. No mesmo mundo. Não no mesmo ambiente. Não no mesmo lugar. Olha isso, mas no mesmo mundo. Então desconsidera que o joio tem que estar no meio da igreja. Pode desconsiderar.
Jesus falou que nós não podemos viver sem Ele. Alguém falou, Senhor, vamos tirar Ele lá. Nós não podemos tirar. Nós não temos um mundo separado só para nós e um mundo só separado para o joio. Que somos trigo. Nós não temos um mundo separado para os cristãos e nem um mundo separado só para os mundanos. Ou seja, só para o trigo e só para o joio. Não. Não. Jesus diz aqui que ambos têm que viver juntos. Mas, no dia do julgamento, é no dia do julgamento que ele vai separar o joio do trigo. Portanto, nós não podemos nos livrar, entre aspas, dessas pessoas. Temos que conviver com elas. Temos que estar vivendo no meio delas. Jesus contou a parábola, ou seja, no trabalho, na igreja. Isso independe. Jesus contou a parábola do joio e do trigo para nos ajudar a entender a justiça de Deus. E na parábola, um homem plantou trigo em seu campo, mas de noite, olha isso, seu inimigo plantou joio. De dia, ele plantou trigo e à noite, o inimigo plantou joio na plantação. Quando as espigas brotaram, os servos viram que crescia o joio entre o trigo. Está em Mateus 13, 24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boas sementes em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também cresceu. Meu Deus! Os trabalhadores queriam arrancar o joio para não prejudicar o crescimento do trigo, mas o dono disse para esperar pela colheita. Mateus 13, 28 até o 30. O inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que os tiremos? Ele disse: o inimigo fez isso. Respondeu ele: mas o Senhor quer que lhes... Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que os tiremos? E ele respondeu, Jesus respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, que são os anjos: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem no celeiro. Está vendo? Está vendo? Nessa altura, o joio seria colhido e lançado no fogo, mas o trigo seria guardado no celeiro. O que é uma parábola? Vamos entender? Uma parábola é uma história contada para explicar verdade complexa. Uma verdade complexa. Jesus contava a parábola para ensinar o evangelho aos seus discípulos. Uma parábola não narra coisas que tenham necessariamente
acontecido. São histórias ilustradas que revelam verdades profundas. Alguns conceitos são difíceis de explicar, porque são abstratos, mas dentro de uma história, uma ideia tem uma aplicação prática e se torna mais fácil entender. Parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito usado no dia a dia. E Jesus usava esse conceito no dia a dia. Olha isso. E o que é o joio? Joio é uma planta que se parece muito com o trigo quando brota. Mas quando a semente do trigo serve para fazer farinha para produzir pão, a semente do trigo não é boa para comer. Em meio a um campo de trigo, o joio é uma erva daninha. Olha só! Em meio a um campo de trigo, o joio é uma erva daninha. O que é erva daninha? São aquelas plantinhas que se agarram nos troncos das árvores ou nos galhos das árvores, deixadas por pássaros que pegam a semente dali e elas acabam ficando no tronco, ou até de fezes de pássaro que eles vão deixando e aí elas vão se alastrando na árvore e acabam crescendo. Só que essa parte que cresce, que é a erva daninha, não tem raiz. Então, para ela sobreviver, ela suga todo o nutriente da árvore e aí vai dando vida. Enquanto dá vida para a erva daninha, vai tirando a vida da árvore. Ou seja, a erva daninha se alimenta de todo o nutriente que sai da árvore. Ela se agarra e vai sugando. Tudo que a planta, a árvore dá, a erva daninha também come, se alimenta. Os nutrientes da árvore passam da vida à erva daninha. Mas já vi muita árvore secar por causa de erva daninha. A erva daninha está aí para matar a árvore, sabia? Para sugar tudo aquilo que a árvore tem. A vida, a beleza da árvore. Olha isso! Já que ela não tem raiz, então eu vou tirar tudo que eu posso tirar da árvore para me sobreviver. Olha isso! Ela faz de tudo para ela não morrer. Então ela vai sugando, vai tirando. Uai, em vez de morrer, eu mato. Ao invés de morrer, eu mato. Eu não tenho de onde, porque eu não tenho raiz. Eu não sou firmado. A erva daninha, não é firmado. Então tudo que a árvore se alimenta a erva daninha. Eu expliquei isso lá em Minas. Nós vimos na íntegra. Foi uma parábola. Foi algo que nós vimos e expliquei. Olha só, por que a árvore está morrendo. Porque a erva daninha está tirando toda a vida da árvore para que ela se mantenha viva. Cuidado com quem está perto de você. Cuidado com quem se agarra a você. Cuidado com quem está próximo. Seria natural querer tirar o joio do meio do trigo, porque era um empecilho para o crescimento do trigo. O joio roubaria espaço, e alimento ao trigo. É disso que eu estou falando. Mas antes de amadurecer, o joio é muito difícil de distinguir do trigo. Tá vendo? É forte. Antes de amadurecer, os dois são iguaizinhos. Por isso que não podia tirar. Eles só vêm ser diferentes quando eles já estão adultos. Quando eles estão prontos para colher. Aí é onde vão ver quem é trigo e quem é joio. Aqui ele diz, o joio roubaria espaço e alimento ao trigo. Mas antes de amadurecer, o joio é muito difícil de distinguir do trigo. Ainda por cima, suas raízes e seus ramos se misturariam
com o trigo. Por isso seria muito difícil arrancar o joio sem arrancar o trigo, porque são parecidos. Aleluia, Jesus. Muita gente se veste, muita gente coloca a Bíblia embaixo do braço. Meu Deus. Como que vai saber? Como que vai saber se é trigo ou se é joio? Oi, esse nome é meio difícil, Neolialo, é isso? Neolialo. Oi. Oi. Noelialo, olha que nome. Tudo bom, querida? Paz do Senhor Jesus? Coraçãozinho para você. Seja bem-vinda. O joio e o trigo amadurecem mais ou menos na mesma época. E nessa altura se tornam distintas. Suas espigas crescem de formas diferentes. Aí é que está o problema. Quando eles estão crescendo, antes de amadurecerem para a colheita, eles são iguaizinhos. Mas quando eles amadurecem, aí a gente percebe que eles são diferentes. Crescem de formas diferentes. Quando estão próximo da colheita, aqueles dois amadurecem mais ou menos na mesma época. Eles crescem de formas diferentes. Então, o joio pode ser arrancado com segurança, porque o trigo também está pronto para a ceifa. Olha isso. Aleluia. Olha isso. É muito sério. E como a gente fala do juízo final, é o dia do julgamento de todas as pessoas no final dos tempos. Do julgamento de todas as pessoas no final do tempo. Os mortos irão ressuscitar e Deus irá julgar as ações de cada um. Quem for condenado irá para o inferno, mas os salvos por Jesus irão para o céu. Olha isso. A Bíblia diz que o juízo final vai acontecer no fim dos tempos, depois da segunda vinda de Jesus. O juízo final é um tribunal. Deus será o juiz de todas as pessoas e que algumas vezes pessoas que alguma vez existiram e serão julgadas. Todos ressuscitarão para esse julgamento. Está escrito em Daniel 12:2. Todos ressuscitarão para esse julgamento. As ações de cada pessoa serão expostas e julgadas com imparcialidade por Deus. Está escrito em Apocalipse 20:12. Todos que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida serão condenados por causa dos seus pecados. Eles serão lançados no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos, aonde sofrerão castigo eterno. Está escrito em Apocalipse 20, capítulo 15. Capítulo 20, versículo 15. Meu Deus, é muito sério. Os verdadeiros seguidores de Jesus terão seus nomes escritos no livro da vida. Eles escaparão do julgamento, do dia do juízo final, e morarão no céu com Jesus. Marcos 25, 32 até o 34. Mas os que apenas fingem amar Jesus serão revelados e condenados. Meu Deus! É muito forte! É muito forte! Não, o juízo final não é injusto. Tem gente que fala, mas isso é injusto. O juízo final não é injusto. Uma pessoa pode ser muito boa, mas se cometer um crime, vai receber castigo. Da mesma forma, todo pecador merece castigo. Deus não se alegra em castigar, mas Ele é justo e perfeito e não tolera o pecado.
O castigo do pecado é ficar eternamente separado de Deus. Está escrito em Romanos 3, 23. Quem rejeitar Jesus como seu Salvador, não quer... Perdão, saiu daqui. Quem rejeita Jesus como seu Salvador, não quer estar com Deus. Tudo de bom vem de Deus. Por isso, uma eternidade sem Deus é um eterno sofrimento. Mas Deus nos deu uma forma de escapar do juízo final, recebendo perdão. Na cruz, Jesus levou nosso castigo. Agora, quem se arrepende dos seus pecados e aceita o sacrifício de Jesus, pode ficar eternamente junto de Deus. Está escrito em João 3, 17. É muito sério. Durante esta vida, todos vivem e crescem juntos. Vivem como cristão. Viver, como cristão não significa se separar do resto do mundo. Isso nem sequer é possível. O joio se espalha em todos os lugares. E por vezes consegue ser confundido com trigo. Mas o cristão verdadeiro tem uma natureza diferente em Jesus. Meu Deus! O cristão verdadeiro tem uma natureza diferente em Jesus. Deus é paciente conosco. Ele não destrói todos os injustos logo, para não destruir os justos com eles. Olha isso. Ele não destrói. Ele é paciente. Ele não destrói todos os injustos. Ele falou, não vou destruir todo mundo, porque ele pode destruir o justo no meio deles. Ele espera pela hora certa, quando seus filhos estão prontos para a eternidade. No fim dos tempos, se verá quem é trigo e quem é joio. Mateus 13, 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado. Eita! E todos os que praticam o mal, ele os lançará na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus trará todos a julgamento, e as pessoas decididas, dedicadas ao pecado, serão castigadas junto com o diabo. Mas os filhos de Deus viverão com ele para sempre em glória. Mateus 13, 43. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça o que ele diz à igreja. É exatamente isso. É exatamente isso. Deus é Deus. A palavra de Deus não faz curva. Amém. A palavra de Deus, ela é reta. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E eu tenho certeza que hoje o Senhor queria nos alertar de nós estarmos possivelmente na presença dele, mas com pensamentos ainda, pensamentos do mundo, né? Pensamentos e atitudes que não cabem mais para uma pessoa que escolheu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa palavra vem nos alertar, é uma exortação, mas é um cuidado de Deus, para que você não continue fazendo
hábitos, né? Tendo hábitos da velha criatura, hábitos mundanos, porque nós sabemos que a qualquer momento Jesus está às portas, né? E Ele escolheu cada um de nós, todos nós que estamos aqui, por um propósito que é de morar no reino. Quem sobrará? Quem sobrará? Quem subirá? Quem? Aqueles que estão aptos como servos de Deus. Ele diz aqui que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto a estar no reino de Deus. Olhar para trás não é você desistir, como eu já disse. Olhar para trás é você estar e ainda praticando algo que não é para praticar. E ainda está pensando como pensava antes. Essa lei de hoje é um pouco mais rigorosa. Às vezes a gente pensava que olho por olho, dente por dente, na época de Moisés, era pesado, mas lá você só seria julgado se você fosse pego no ato do erro, né? Hoje não. Jesus, ele veio e falou, ó, pensou, pecou. Olhou, desejou, pecou. Teve uma atitude, pecou. Ele disse que nós pecamos com os olhos, com os pensamentos, né? Com as atitudes. De repente, você não fez o ato, mas pensou. Você não praticou, mas só de pensar, Jesus já viu, já sabe. Mas aí, ele vem com amor e com a misericórdia, longânima, infinita. Ó, você não praticou, mas pensou e pecou pelo seu pensamento, pelo seu olhar, pela sua palavra, pela sua atitude, pelo seu gesto. Mas eu te perdoo. Vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Isso não me garante de não pecar de uma outra forma. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós devemos ter a consciência de que pecamos, nos arrependemos e não devemos mais praticar. Não devemos mais praticar. Por quê? Isso é olhar para trás. Alguém lembra da mulher de Ló? Sim. Ló tinha tudo. Conquistou riqueza. Conquistou um lugar onde o tio dele conduziu ele, né? Por causa da promessa de Deus na vida de Abraão. Ele levou Ló consigo. Ló deu muito trabalho, chegou a dar muito trabalho para ele. Vivia se metendo em confusão, né? Arrumando confusão. E o tio sempre livrando, porque o amava. Mas de repente eles dois se separaram. E ele escolheu ir para Sodoma, Gomorra. Olhou para trás. Porque nós sabemos que o caminho de Deus era aqui, ó. Mas ele falou, eu quero ir para aquele lugar onde estava todo mundo errado. Onde o pecado estava à torta e à direita. Estava em todo lugar. Mas ele escolheu ir para lá. E de repente, Ló teve que sair, submeter, a sair correndo daquele lugar. E ainda foi salvo, porque o tio pediu a Deus, falou, Senhor, se tiver um justo, tire de lá, você pode? Posso. Mas às vezes é por causa de alguém que está orando por você, que Deus vai se voltar para você em misericórdia. Porque para Ló foi por causa do amor de Abraão que tinha por ele. Deus se voltou a Abraão por causa do amor que Abraão tinha a Ló. E aí subiram e Deus falou, ó, vai, Deus disse o anjo, saiam, escapa-te por tua alma. Escapa-te por tua alma.
sai daqui, porque senão não vai prestar. Sai desse lugar, porque senão pode ser pior. Sai, porque senão vai ser ruim. E foi a última chance. E falou, e não olhe para trás. Não olhe para trás. Até aquele momento, Deus tinha dado uma oportunidade para Ló e para a família dele. Mas a mulher de Ló, pensando no que ela estava deixando para trás, acabou desobedecendo uma ordem de Deus através do anjo. E ali, quando você olha para trás, sabe o que acontece? Você fica parado. Você não anda. E foi assim que aconteceu com a mulher de Ló. Ela olhou para trás, observando tudo que ela tinha que deixar, perdendo tudo que ela estava perdendo. E ali, até o dia de hoje, a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Está lá parada. Está lá parada. E hoje Deus tem dado uma direção, ó, vai e não olha para trás. Vai e não peques mais. Se posicione, se alinhe. Muita gente reclama que a vida não anda. É por isso. Você está com a mão no arado e ainda pensando nas coisas que você já viveu. É mudança, é posicionamento, é santidade, é retidão, é jejum, é oração, é busca, tudo isso. Você aceitou a Jesus. E existe uma cobrança dele para que a gente possa viver os planos do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Nós aqui temos o Vigílio Ferreira Teixeira, né? Ele está com mal de Parkinson. Tendinite no braço direito, dói muito. Que essa unção, o Vigílio, possa ter te alcançado. Que Deus possa fazer um milagre sobrenatural na tua vida. Que você seja curado. Que por causa da unção, o jugo seja despedaçado nesse dia de hoje. Manuel, nós vamos orar pela sua irmã. É ele mesmo. É ele mesmo? Ah, entendi. É ele mesmo? É. Ok. Então, é o próprio Vigílio. Então, esse aqui a gente vai colocar no nosso ato profético. Já vamos colocar agora essa oração aqui. Já vai para o altar. Anacleta dos Santos, peço oração por mim, meus filhos. Amém? Pode trazer, pastor. Esse aqui é o nosso ato profético. Nós já tiramos aqueles que estavam aqui. Já vamos colocar no altar esses pedidos de oração. Anacleta, você já está no altar, na mão do Senhor Jesus. Aleluia. Isso aqui é o ato profético que a gente tem do ministério. E já tem anos que eu faço esse ato profético. E ontem, todos os nomes que estavam aqui, aliás, ontem não, no dia 1º de janeiro, nós fomos para o Monte Queimar. Nós consagramos o primeiro dia do ano a Deus com esses pedidos de oração para vocês, para que Deus se volte até vocês, né? Aleluia. Naquilo que vocês necessitam. Nós estamos aqui intercedendo por todos vocês, que Deus possa fazer a obra necessária na vida de cada um de vocês. Vamos colocar a Cleo também, que está com dificuldade, mas eu tenho certeza que Deus já fez a boa obra. Aleluia. Amém? Tem alguém aí que está ao vivo, eu não sei quem é. Amém. Louvado seja Deus. Teu irmão está no monte, irmão, é isso? Onde ele está? Joel.
Quem? É Cipate, vírgula, Joel. Cipate. É. Paz do Senhor, Cipate. Tudo bom, querido? Tá ao vivo aí com a gente. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meu querido. Deus abençoe sua vida. Meu Deus, isso é um miojo? É um miojo? Amém. Deus abençoe, meu querido. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, meu querido. Em nome de Jesus. Os nomes já estão aqui, ó, começando já. Em nome de Jesus, os nomes já estão aí. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. O senhor está no sul, meu querido? Cipate. É gaúcho? Tô vendo ele com chimarrão aí, você viu? É. É que não tá abrindo Não tá abrindo o áudio? não sei. É, ele tá com chimarrão. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Tá dando eco aqui na minha coisa aqui. Abriu? Amém, meu querido. Louvado seja Deus. Bugando, ó. Me perdoa aí, tá bugando a internet. Tá bugando? Vamos partir lá pra Fuiú. Mano, Fuiú. Cheguei. Cheguei. Obrigado, trabalho. Amém. Louvado seja Deus, meu querido. Que Deus abençoe. Deus só fala para você, seja forte e corajoso. Como é que tá você hoje? Boa noite. Um abraço para todos do Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Uma terra abençoada. Boa noite. Boa noite, meu querido. Essa hora sempre? Deus abençoe. Vamos terminar nossa live em nome de Jesus. Quero agradecer a todos em nome do Senhor Jesus que participaram da nossa live, dessa palavra. Amanhã a gente tem culto novamente. Nós vamos estar a partir das 20 horas aqui fazendo culto, né? Todos são convidados. E no domingo, Rádio Difusora da Paz, a rádio que nós estamos lá fazendo 3 anos e meio, já mais ou menos 3 anos e pouco, o programa Revelação, na direção da apóstola Mara, que sou eu, do Ministério Estrela da Manhã. Nós agradecemos a todos e esperamos vocês em nome de Jesus. Eu gostaria de saber, aqui nesse aplicativo nós estamos aqui com 1.600, quase 2.000 likes. Deus abençoe a todos vocês. Deu presente aqui, olha só, que maravilha. 2100 no outro. Tem 2.100 no outro. A paz aqui, ó, a Ângela, Nájila Pires, Deus abençoe, Vanessa Santos, olha isso, todos vocês, Haroldo, Cecília, Neide Mendes, Maria José de Feitosa, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, o nosso Cipate, né, que está aí, Deus abençoe, seja forte e corajoso, meu querido. Amém. Aqui tem alguém que curtiu aqui nosso stream.
Deus abençoe a todos vocês e que Deus possa continuar realizando os planos dele para a nossa vida, tá bom? Não pare, não desista dos seus sonhos, não deixe de lutar, porque eu sei que Deus tem um propósito nessa situação que você está vivendo e eu tenho certeza que Ele vai conduzir você até os planos dele, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!